hoje eu gostaria de ler Provérbios 21, versículo 5, e depois Provérbios 6. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. E o segundo texto é: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Até aí. Quem aqui está em paz com a sua agenda? Qual de nós que ao abrir a agenda fala assim, não, eu conduzo muito bem a minha agenda? Pela risada da maioria, a gente ama, fala assim, não, eu olhei na minha agenda e olha, eu vou ter que jogar para outra semana porque eu tô com muita coisa para fazer. A gente ama a correria, a gente ama a vida acelerada, a gente ama tá imerso num monte de coisas para fazer. E um outro ponto, a gente vive num mundo onde as pessoas almejam sucesso, vida próspera, mas nem sempre elas estão dispostas a planejar isso. Até porque, por causa da correria do dia a dia, a gente acaba achando que planejamento não é algo que deva se encaixar na nossa rotina. A gente prefere viver no automático. A gente acelera, coloca a quinta e vai embora, sem ter tempo para abastecer o tanque, sem ter tempo para revisar o motor, sem ter tempo para olhar e falar assim, esse é o estilo de vida que eu deveria viver? A nossa agenda, de modo geral, ela é posta no fazer. E pouco nós temos com aquilo que a gente quer ser. E quando a nossa agenda não é posta no ser, a gente só fica fazendo e saindo de um compromisso, entrando em outro, saindo do compromisso, entrando em outro. E quando a gente olha para trás, a gente acumulou frustrações. Porque a gente olha e fala assim, poxa, eu queria tanto ter feito aquilo, eu queria ter tanto construído isso aqui, eu gostaria tanto de ter feito essa pós, eu gostaria tanto de ter entrado nesse mestrado, eu gostaria tanto de ter vivido tal experiência. Mas quando a nossa vida é atropelada pelo fazer e a gente entra no automático, ou a gente tem pouco tempo para um planejamento, ou a gente tem pouco tempo para reavaliar as nossas prioridades, a nossa vida diante de Deus, e a gente acaba vivendo uma rotina e chegando na conclusão da música Epitáfio, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter olhado mais o sol nascer, ter visto o sol se pôr, eu devia ter mais amado pessoas do que coisas, eu devia ter priorizado coisas que eu deixei para lá. Eu sei que eu estou falando e não tem nada a ver com a sua rotina. Que quando você olha para a sua agenda, para o seu dia a dia, hoje mesmo você viu o sol nascer, você parou antes de entrar na igreja para ver o sol se pôr. Eu sei que à noite você sobe no terraço do seu prédio e contempla as estrelas, toda noite você faz isso. Eu sei que quando você passa por uma planta, você consegue contemplá-la. Há quanto tempo que isso não acontece? A gente está de cara para o mar. Qual foi a última vez que você foi para andar na praia relaxado? Vamos seguir um pouquinho mais. O texto bíblico vai nos dizer que a diligência conduz à abundância. Provérbios 21, 5 vai nos mostrar isso. A diligência, ela é uma característica de quem age com esforço contínuo, perseverança e responsabilidade. A Bíblia mostra que o planejamento cuidadoso e o trabalho disciplinado levam à prosperidade, enquanto a impulsividade e a preguiça resultam em dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós brasileiros, nós amamos pessoas que têm dons. Nós amamos perceber pessoas com talento nato.
Mas eu não sei quantos de vocês já assistiram palestras do TED Talks. Já assistiram? Uma das palestras mais famosas do TED Talks é de uma mulher, uma japonesinha, que eu esqueci o nome dela, que ela vai dizer o seguinte: o sucesso de qualquer pessoa está vinculado à garra. E ela vai explicar o que é garra. É talento e paixão numa coisa só, mais disciplina e perseverança. E ela vai dizer assim: se você tiver que optar por um dos dois, opte pelo segundo. Existem muitas pessoas com dons e talentos e que nunca alcançaram o seu potencial ou o propósito de Deus para a sua vida porque não perseveraram, porque não conseguiram ter uma disciplina e uma constância naquilo que se propuseram a fazer. Nós somos exímios começadores de coisas e somos exímios desistidores de coisas. A gente começa muita coisa e a gente desiste no meio do caminho. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente não começou em inglês? Quantos são fluentes em inglês? Estou fazendo merchandise aqui para você, né, amor? Quantas pessoas não começaram a academia? Eu já fui sócio de academia. Não que eu tenha comprado uma cota, mas é porque eu pagava e não ia. Então é sociedade isso, né? Eu fiz investimento. Tinha academia que a gente pagava por um ano. Passava no cartão, pagava um ano e ia 2 meses. Por quê? Porque a gente começa muita coisa. Existe um exemplo que 80% das empresas que fecham, sabe qual que é o maior fator das empresas que fecham? Emocional. Porque as pessoas não conseguem lidar com as demandas do dia a dia, não conseguem lidar com as responsabilidades do dia a dia, não conseguem lidar com os confrontos do dia a dia. O provérbio está falando a respeito da diligência, da perseverança e da responsabilidade. Nós queremos vidas leves. Mas assista qualquer série de comédia. Quem aqui gosta de série de comédia? Legal. Toda série de comédia começa leve e termina pesada. Repara, ela começa muito engraçada, muito divertida, mas aí começam as intrigas. Mesmo elas sendo divertidas, ela pode ser divertida do começo ao fim, mas você sente o peso dela. Por exemplo, eu assisti Friends, a gente assistiu tudo. O começo é tudo leve, é um monte de jovenzinho, divertido e tal. Aí de repente entra o casamento, aí de repente é o Ross com a Rachel e começa as questões entre eles. Aí eu esqueci o nome do cara, do outro casal, já faz muito tempo. Chandler. Aí você vai vendo o negócio ficando pesado. Uma outra série, Big Bang Theory, começa muito leve. Aí de repente você começa a ver o peso da responsabilidade deles. Uma outra série que eu amei, eu não terminei essa, que é o This Is Us. Poxa, você vai vendo, de repente o negócio vai ficando pesado, você começa a chorar, você fala, meu Deus, vai embrulhando o estômago. Sabe por quê? Porque a vida, ela demanda responsabilidades. E a vida, ela é um complexo, ela é um emaranhado. Quando Jesus disse que o fardo era leve, ele não está dizendo que a gente vai viver nas alturas. Ele está dizendo que ele vai carregar conosco. Ele vai ser suporte no meio da angústia, no meio da dor. É por isso que ele diz, no mundo vocês vão ter aflição. Mas fiquem em paz, porque eu venci o mundo. É esse o tipo de leveza que ele propõe. Voltando para a diligência, observem o exemplo bíblico de José. No capítulo 41, nós vemos que José, ele não só tem o talento dado por Deus, o dom dado por Deus para interpretar o sonho, mas o que ele faz logo após ele interpretar o sonho? Ele fala para Faraó, agora coloca uma pessoa diligente, uma pessoa sábia, porque durante 7 anos você vai ter que guardar, para que nos próximos 7 anos você administre assim, 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 assim. Certeza que ele foi minucioso, que ele estava vendendo o peixe dele, que nem eu vendi o da Thalita aqui. E aí no final o Faraó fala assim, esse homem é você. Por causa da diligência, por causa do planejamento,
por causa da perseverança daquele homem que, mesmo em meio ao cárcere, permanece fiel ao Senhor. E os estudiosos vão dizer que por 13 anos, esse homem fica fiel a Deus e torna-se o governador do Egito. Uma outra aplicação, agora trazendo para uma aplicação prática, nós devemos planejar as nossas finanças, evitando desperdícios e dívidas desnecessárias. Quantos de nós têm planejamento financeiro? Quantos de nós sentam em casa para ver quanto que ganha, quanto que gasta, como lida com a situação? E lembra que eu falei para vocês que eu estou pregando principalmente para mim? Quando eu e a Thalita a gente marca de sentar e conversar, na cabeça dos dois a gente tenta arrumar todas as desculpas possíveis para não sentar. Só que aí tem hora que a gente fala assim, não, vamos sentar porque não tem jeito. Aí a gente senta, organiza tudo, mas é algo difícil para nós. Quantos de nós que não dizimam porque não tiveram um planejamento financeiro estão repletos de dívidas? Porque gastam muito mais do que ganham. Ou melhor, nem sabem quanto ganham, nem sabem quanto gastam. Só olha no final do mês e fala assim, ué, é que nem aquele memezinho, eu tenho dinheiro suficiente para o resto da minha vida, contanto que eu morro essa semana. É mais ou menos assim, dia 5 eu tenho dinheiro para uma semana, recebo uma semana, eu estou bem. Depois disso, já senta com a mulher, já senta com o marido e fala assim, bem, salsicha o resto do mês, que o negócio apertou. Segundo, nós precisamos investir tempo e esforço no nosso trabalho, estudos e ministério, sem esperar resultados imediatos e sem dedicação. Tem gente que quer a resposta para ontem. Tem gente que fala assim, Deus, eu estou orando, então eu já estou determinando e tomando posse. Ou seja, eu já mando no Senhor e já peço tudo que eu preciso. Por quê? Porque eu tenho a plena convicção de que se não for desse jeito não tem como. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus que ele está muito mais interessado no processo do que no resultado. A gente quer resultado. Deus trabalha o nosso coração no processo. E quando a gente não cumpre e não completa o ciclo do nosso processo, a gente vive um outro ciclo, um ciclo de reprovação, um ciclo de ficar correndo, sabe aquela rodinha do hamster? Que você corre, você olha para trás e fala assim, eu não fui para lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não consegue completar os ciclos da nossa vida. A gente não consegue fechar as coisas que a gente se dispôs no começo. Porque a gente é tomado pela impulsividade, a gente é tomado pelo estilo de vida brasileiro de, não, a gente faz e vendo o que dá. A gente faz e aí Deus vai guiando. Parece que não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a diligência também vai se aplicar na nossa vida espiritual. Não podemos esperar crescimento sem oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Tem um livro do Stephen Covey chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu já citei inúmeras vezes esse livro, porque esse livro me marcou profundamente. Eu sei que já fizeram gráficos depois desse, já pensaram de outros modos, mas eu amo esse gráfico aqui, porque ele me ensina muita coisa. De um lado a gente tem a importância, aqui a gente tem a importância e aqui a urgência. A gente tem coisas que são muito urgentes e muito importantes, que a gente chama de apagar fogo, apagar incêndio. E tem gente que vive apagando incêndio. Não, porque eu tenho que resolver isso aqui porque o prazo é para ontem. Eu tenho que fazer aquilo porque o prazo estourou. Eu tenho que fazer aquilo hoje, aquilo agora, porque eu esqueci do prazo e agora o meu chefe está me cobrando, meu cliente está me pedindo, as pessoas ao meu redor estão gritando. É urgente e importante. E você tem que fazer para ontem. Mas tem também esse quadrante 3 aqui, que é extremamente urgente, mas não tem importância nenhuma.
é quando aquela pessoa te liga e fala assim, tem como você fazer isso para mim? E como um bom brasileiro que a gente não sabe dizer não, a nossa agenda está lotada e a gente fala assim, tá bom, para quando? Ele, tá agora. Aí você para tudo que você estava fazendo e sai correndo porque o negócio é urgente, mas não significa nada para você. Você está fazendo a agenda de outros. Você está vivendo a agenda de outros. E quantos de nós que não vive a agenda de outras pessoas? E aí tem o quarto quadrante aqui, são coisas que não são nem um pouco importantes, nem um pouco urgentes, que são as distrações. Mas o que acontece? Por eu estar apagando incêndio e por eu estar vivendo a agenda do outro, quando eu tenho um tempo livre, eu vou para a rede social. E aí eu fico vendo um videozinho na rede social, eu vou passando e gastando horas e horas fazendo aquilo, porque eu quero me distrair. E aí a gente esquece de viver esse quadrante aqui, que é aquilo que é muito importante, mas a gente ainda tem um bom prazo para executar. A gente acaba vivendo, um triângulo do caos, porque a gente não consegue viver dentro de um planejamento estratégico. Se a gente vivesse uma vida planejada, se a gente vivesse uma vida diligente, falando assim, não, pera, se o meu prazo é para tanto, deixa eu fazer antes. Se minha prova é só para o mês que vem, deixa eu me antecipar. Se o meu trabalho, eu tenho que entregar isso daqui a 2 meses, poxa, se eu já fizer agora, eu já trabalho com mais tranquilidade. Mas a gente acaba vivendo num triângulo do caos. Não, eu tenho que fazer agora, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí, o meu primo me pediu para levar um telegrama para a empresa dele. Você fala assim, nem converso com meu primo, nem sei o que é telegrama, mas ele me pediu, eu tenho que fazer. Aí eu vou fazendo agenda de outros. Às vezes a gente não tem tempo para Deus, porque a gente está vivendo nesse triângulo do caos. Às vezes a gente não consegue meditar mais, porque as nossas prioridades estão todas invertidas, ou pior, a gente não tem nem prioridade nenhuma. A gente só ligou o piloto automático e está seguindo. Mas o segundo texto bíblico, Provérbios 6, vai falar do exemplo da formiga. Salomão usa o exemplo das formigas para ilustrar a importância da prudência e do trabalho árduo. E é interessante porque ele fala assim, a formiga não tem chefe. Porque o que a gente espera? A gente espera que as pessoas nos mandem para que a gente faça algo. Mas a liberdade cristã, ela não nos coloca em posições. Ela fala para a gente viver em amor. A liberdade cristã, ela não te obriga a dizimar. Mas ela fala, se você ama, dizime. A liberdade cristã não te obriga a vir no culto. Mas ela fala, se você ama a Deus e você ama o seu próximo, você precisa viver num corpo. A espiritualidade cristã não te obriga a orar e ler a Bíblia. Mas se você ama o seu Deus, você precisa de uma intimidade com Ele. Salomão está falando, a formiga não tem chefe, mas ela faz aquilo que ela precisa fazer, porque ela tem uma responsabilidade inata. Elas trabalham constantemente sem precisar de um chefe cobrando, elas antecipam as necessidades futuras e elas demonstram disciplina e organização. Essas 3 coisas estão no texto bíblico. Elas estão se antecipando para o inverno, elas estão trabalhando sem chefe e elas têm uma disciplina naquilo que elas fazem. Deixa eu tentar trazer um outro exemplo bíblico. Mateus 25, a respeito do mordomo fiel. Nessas parábolas do talento, os servos que foram prudentes e diligentes com os recursos recebidos, esses são recompensados, enquanto o servo negligente, ele perde tudo que o seu senhor entrega para ele. E é interessante porque aquilo que era dele, ele dá para aquele outro que foi prudente e diligente. Deus espera que nós sejamos bons mordomos dos recursos que Ele nos confia. Um outro exemplo é o ritmo da criação. Se você olhar para a criação, para os dias da criação, a gente vai perceber que Deus trabalha e descansa. Trabalha e descansa. Trabalha e descansa. E no 7º dia,
ele se satisfaz com tudo o que ele fez. Qual que é o seu ritmo de trabalho? Você consegue, ao terminar o seu expediente, descansar? Você consegue encontrar prazer e descanso ao término e falar assim, não, hoje, apesar das minhas imperfeições, apesar das burocracias do dia a dia, eu posso sentar, colocar os pés para o alto e contemplar, falar, Senhor, obrigado pelo dia que eu tive, pelo trabalho que eu executei, pelas relações que eu conquistei, que eu construí. E qual foi a última vez que você tirou o dia do Senhor para contemplar e buscá-lo, para meditar e se envolver na presença dele? Fala assim, hoje eu não vou ter dia de Marta, hoje eu vou ter dia de Maria. Hoje a casa pode estar caindo, eu vou buscar o meu Deus, eu vou priorizar o reino. Você já fez isso? Isso faz parte da sua rotina? Qual foi a última vez que você praticou as disciplinas espirituais? Oração, meditação, jejum. É interessante porque a gente fala um monte de jejum para emagrecer, para fazer bem para a saúde. Mas qual foi a última vez que você fez um jejum bíblico? Falou assim, Senhor, hoje eu vou me abster do alimento para buscar a sua presença, para estar mais perto do Senhor, para me envolver com mais integralidade com o Senhor, para que eu diminua e o Senhor cresça. Deixa eu tentar colocar mais prático. Nós devemos agir com responsabilidade na administração do tempo, do dinheiro e do talento que Deus nos deu. Além disso, o planejamento cuidadoso, ele envolve confiar em Deus, mas também agir com sabedoria. E na vida cristã, nós não podemos procrastinar decisões espirituais. Nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, como aquelas virgens prudentes de Mateus 25, de 1 a 13. Tem uma fala de Calvino que eu citei ontem nos Homens de Valor e que, para mim, ela faz muito sentido pelo seguinte, nós somos calvinistas, nós acreditamos na predestinação, nós acreditamos na eleição, mas o Calvino, o inspirador do calvinismo, quando ele estava bem velhinho, ele não tinha mais condições de ir para a igreja sozinho. Então, seus alunos o levavam para a igreja. E um dia os seus alunos falaram assim, Calvino, você já contribuiu demais. Fique em casa, descansa. E o inspirador do calvinismo disse assim, imagina se eu ficar em casa e o meu Senhor voltar e me pegar no ócio. O que eu vou dizer para ele? A gente precisa olhar para a predestinação, para a eleição, à luz do que disse Calvino. Como que eu estou lidando com meu Deus? Como que eu estou lidando com a responsabilidade que Ele me outorgou? Como que eu estou lidando com os dons e talentos que Ele colocou na minha mão? Seguindo, o contraponto da vida diligente é a vida de preguiça e impulsividade. Eles são obstáculos para o planejamento sábio. A Bíblia adverte sobre os perigos da preguiça e da precipitação. Primeiro, da preguiça. Provérbios 24, do 30 ao 34, ele descreve que a vinha do preguiçoso é como um campo abandonado, tomado por espinhos. A preguiça, ela nos impede de alcançar os nossos objetivos e cumprir o nosso chamado. A gente deseja a bênção, mas nós não queremos nos esforçar para conquistá-la. A gente quer que Deus venha até nós, que Deus resolva os nossos problemas, que Deus coloque a mão na situação, que as coisas se resolvam sozinho. Mas a gente não quer confrontos, a gente não quer situações delicadas, a gente não quer situações de atrito. A gente quer olhar e falar assim, que tudo se resolva. É aquela historinha da enchente que estava vindo sobre a cidade, e aí vem um barquinho. Não, primeiro a pessoa andando a cavalo chega para o rapaz e fala assim, viu,
tá enchendo, sobe aqui, vamos embora. E o homem então diz, fica tranquilo, Deus vai me salvar. A enchente vem, passa um outro cara de barco. Viu, amigo? Tá enchendo, sobe no barco, senão você vai morrer. Fica tranquilo, Deus vai me salvar. A enchente sobe mais ainda, vem um helicóptero e o cara fala, meu amigo, é o último socorro. Ou você sobe ou você morre. Ele, fique em paz, Deus vai me salvar. E aí ele morre, chega diante de Deus e fala assim, ué, você não me salvou? Ele, filho, 3 vezes eu te chamei. Você não quis? A situação é, o preguiçoso acha que a responsabilidade é sempre de Deus. O preguiçoso é sempre uma vítima da situação. A culpa é do Estado, a culpa é dos avós, é dos pais, é do chefe, é do cliente, é do fornecedor, é do marido, é da esposa, é do filho, é da barata que passou no meio do caminho, mas nunca é da própria pessoa. Só que, se por um lado tem o perigo da preguiça, por outro tem o perigo da impulsividade. Agir sem planejamento pode levar à ruína. Decisões apressadas, sem oração e reflexão, trazem consequências desastrosas. Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus e agir com discernimento. Isso aqui eu falo e até tremo. A personalidade de uma pessoa impulsiva é... Primeiro eu falo, depois eu penso, o que eu falei? Primeiro eu tomo a decisão, depois eu falo assim, Senhor, estava certo o que eu fiz? Quando eu olho para isso aqui, eu falo, Senhor. E é interessante, né? Porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Tiago, você precisa mudar. E eu respondo, eu estou tentando há mó tempão. Não é que eu tenho a síndrome de Gabriela, nasci assim, eu vou morrer assim. É que eu estou tentando. Mas é uma personalidade que é que nem Pedro. Pedro fala assim, Senhor, seguir-te onde quer que fores. Aí aparece o soldado, ele vai lá e arranca a orelha do soldado. Ele não mirou a orelha, ele mirou a cabeça. Porque era ruim de espada. Só que no momento seguinte ele está negando, está abandonando, está voltando atrás. A gente precisa aprender a lidar com os nossos pecados com o olhar da cruz. Falar, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a transformar. É por isso que o ponto central é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele a quem nós recorremos no tempo da angústia e Ele é o maior exemplo de diligência e prudência. Jesus viveu com um propósito claro e Ele nunca desperdiçou o seu tempo. É interessante que Jesus não cura todos. Jesus não atende à necessidade de todos. Ele não fala com todos. Tem um momento específico nas Escrituras que os gregos vêm para vê-lo. E ele não vai até os gregos, porque não fazia parte da agenda dele naquele momento. Ele não curou todas as pessoas. Ele não ressuscitou a todas as pessoas. Ele veio para fazer exatamente aquilo que era a vontade do Pai. Ele trabalhou diligentemente para cumprir a vontade do Pai. João 9,4. Ele planejou a formação dos seus discípulos para que a obra continuasse após a sua partida. E é interessante que o projeto dele é tão bem elaborado que ele vai dizer assim para os discípulos, vocês farão obras maiores, porque vocês vão estar arraigados em mim. E é interessante porque aquele que é líder aqui entre nós, ao montar uma equipe, vai escolher a equipe por sua capacidade. Capacidade técnica, capacidade de soft skills, inúmeras capacidades. Jesus era tão bom que ele escolheu a ralé da sociedade e fez deles os transformadores do mundo. O Augusto Cury, ao escrever sobre os discípulos de Jesus, ele fala que tinha um que era bom. O nome desse era Judas. Era o único que tinha um alinhamento revolucionário. Todos os outros iam dar ruim. E a história nos conta que foi exatamente o contrário. Além disso, tentando trazer isso para nós, a maior diligência que nós podemos ter é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não existe um princípio de sabedoria maior do que você falar assim,
o centro da minha vida, a prioridade da minha vida vai ser fazer a vontade de Deus e viver em missão. Eu vou falar isso novamente. Não existe uma prioridade maior na sua vida do que viver no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito missional. Entenda o seguinte, às vezes a gente quer escolher um trabalho que nos dê conforto, uma igreja que seja bem estruturada e possa nos oferecer serviços de qualidade. Às vezes a gente escolhe relacionamentos que são mais fáceis de serem lidados. Só que o que Deus está nos chamando é para a gente escolher não aquilo que nos satisfaz, mas é para a gente olhar para a vida e falar assim, Senhor, de que modo eu vou ser útil para o seu reino, para que o meu propósito alcance vidas e gere transformação, para que os meus dons, talentos, recursos, energia e tempo sirvam especificamente para que o seu nome seja glorificado em mim e através de mim. Não podemos adiar a nossa vocação e nem viver de forma irresponsável com os dons e oportunidades que Deus nos concede. Ao falar sobre andar ao seu lado, Jesus fez a analogia de alguém que constrói a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Isso aqui é fantástico. Porque caminhar com Cristo é uma decisão que envolve planejamento minucioso. Quando Jesus vai falar sobre discipulado, ele fala assim, quem é o rei que ao sair para a batalha antes não pondera se o seu exército pode vencer o exército inimigo? E se ele souber que não dá para vencer, ele antes tenta um acordo de paz. O que ele está falando não é sobre a gente ter planejamento para a vida. O que ele está falando é sobre a gente viver um discipulado com ele. Uma vida de acordo com a vontade dele. O que faz eco a isso é Eclesiastes 5, quando o autor de Eclesiastes vai falar assim, ai do tolo que faz uma promessa e não cumpre. É melhor que não faça. O que Jesus está dizendo sobre caminhar com ele é necessário, antes de mais nada, uma autoanálise. Segundo, arrepender-se da sua rebeldia para com Deus. Terceiro, é necessário uma determinação para convergir toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Mas aí você vai falar, Tiago, o que você está falando, isso aí é arminianismo, é livre-arbítrio. Não. Nós sim, somos salvos pela fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas isso não inibe a nossa responsabilidade. O Deus que é gracioso, que nos alcança, que nos transforma, Ele é o mesmo Deus que está dizendo, eu que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear contigo. E é o mesmo Deus que escreve para as 7 igrejas, falando assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A responsabilidade humana é inevitável. Nós somos salvos pela graça, mas nós respondemos pelas nossas decisões. Uma coisa não está em desacordo com a outra. Antes, é o que a gente chama na teologia de antinomismo. Parece um paradoxo, mas essas duas coisas caminham juntas. Nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas isso não descarta a responsabilidade humana e a sua metanoia, a sua conversão de vida, a sua redefinição de prioridades e de coração. Então, para a gente fechar, para a gente concluir aqui, a palavra de Deus nos ensina que a vida equilibrada e bem-sucedida exige diligência e prudência. Devemos aprender com a sabedoria das formigas e evitar a preguiça e planejar com sabedoria, sempre confiando na direção do Senhor. Então, alguns desafios práticos para nós ao longo dessa semana. Avalie o seu planejamento. Como você tem administrado o seu tempo, talentos e recursos? Deus está sendo glorificado nisso? Segundo,
Defina metas espirituais e materiais. Como você pode aplicar a diligência no seu crescimento espiritual e na sua vida diária? E terceiro e último, confie no Senhor e haja com sabedoria. Planeje, ore e trabalhe, confiando que Deus abençoa aqueles que são fiéis na mordomia da vida. Palavra fácil, palavra simples de ser ouvida, simples da gente aplicar, que não nos incomoda em nada. Brincadeiras à parte, eu espero que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, a começar do meu. Vamos orar?